Paz, queridos, vamos a mais um CRI Por Isso Falei? Hoje a gente vai falar sobre a verdade, a hora da verdade. Então fica comigo até o final, que com certeza a gente vai ter um papo, uma conversa bem interessante, bem abençoada, bem necessária para esses dias, porque estamos vivendo, graças ao nosso bom Deus, a volta do nosso Senhor Jesus, o cumprimento do propósito para que a gente tenha o início da eternidade com Ele. Então, para que você realmente esteja alinhado, centrado naquilo que o Senhor tem para nós, fica até o final, que com certeza você vai entender o porquê da hora da verdade, amém? E vamos à palavra de hoje, vamos à hora da verdade, vamos falar da verdade. Da verdade, que verdade? Da verdade destrinchada do Evangelho do Senhor Jesus, A verdade de quem o Senhor é, a verdade do que Ele espera de nós como discípulos, a verdade do como a sua noiva, A igreja vai estar quando Ele chegar, O tipo de noiva que Ele espera. Entre nós, como pastores responsáveis, a forma que Ele espera de nós, sendo amigos do noivo, cuidando algo que não é nosso, é dele, de uma estrutura que não é nossa, é dele, é tudo do reino. Mas como existe várias controvérsias, vários relativismo, muita mistura, de deuses que são nosso próprio umbigo e palavras, frações da palavra de Deus que a gente tem agregado para que faça ser a nossa própria vontade, colocando, impondo para as pessoas como algo, como se fosse o Senhor e são a nossa vontade. Isso tudo a gente vai destrinchar, vai esclarecer, vai nortear, para que você comece a entender o também está escrito, o norte que o Senhor tem para nós nesses dias, nesse tempo. Por quê? Porque se você acha que 2025 é só mais um ano qualquer na sua vida, não é, eu posso te garantir. Por quê? Porque estamos vivendo o tempo da separação, nós estamos vivendo o tempo onde o sujo vai se sujar mais ainda, o limpo vai se limpar mais ainda, as noivas imprudentes vão começar a ir atrás de quem só está vendendo, porque realmente não tem temor, e fidelidade, lealdade à palavra do Senhor, que vai nos esmagar muitas vezes para gerar o óleo. Nessas horas elas correm e botam na espinha de outras pessoas, não querem passar por isso, ou seja, preferem comprar do que passar o que é necessário para ter óleo em nós para esse grande dia. E as que estão, as que se permitem, as prudentes, que se permitiram ser moídas inúmeras vezes até que ele venha, e se permitiram que fosse extraído o óleo que gerava vida em outras vidas a partir do teu sofrimento, as prudentes vão continuar ainda mais prudentes, Então, o bode, a ovelha, o bode, ele é aquele que não aceita disciplina, não aceita correção. Então, são aqueles joios no meio do trigo, a qual, quando vem uma palavra de confronto, botam a culpa no pregador que está dando indireta, dão desculpas de que aqui não é falada a verdade, eu não gostei por causa disso, não é o que fala, é o jeito que fala, e os N's mimimis que existem hoje em dia para não aceitar a verdade que vai de encontro ao que você precisa mudar, a autorresponsabilidade que o Senhor quer gerar em você, a espada que é a palavra de Deus, que Ele quer que você comece a cravar em si e pare de apontar para os outros. Então o bode não aceita a correção, ele sempre vai dar desculpas e justificativas para jogar para o outro, mas nunca para ele. Mesmo que todos em volta falem que você faz a mesma coisa, você continua se recusando e dando desculpas, E agora a ovelha não. A ovelha, quando o pastor ele faz a separação, o pastor mesmo que cuida efetivamente, literalmente de ovelhas, quando ele vai colocar as ovelhas, no cuidado ali naquele espaço que elas vão passar, vão ser guardadas na parte da noite, ele coloca todas elas, ele prende uma por uma conforme elas vão passando no meio das suas pernas e dá-lhe uma varada, porque a vara é um dos instrumentos que o pastor usa. A ovelha toma a varada e não fala nada. Por quê? Porque ela sabe que o seu pastor quer o melhor para ela. Aquele qual ela segue sempre a sua voz quer o melhor para ela.
Então ela apanha, recebe a correção e vai. Agora o bode, por isso que ele consegue separar mesmo sendo à noite, nesse momento de entrada, né? O bode, quando ele prende no meio das pernas, ele quer se infiltrar no meio das ovelhas, quando ele dá-lhe a varada, o bode dá coice. Então ele berra, ele faz escândalo, ele sabe, ele não aceita a correção, ele não quer viver aquilo ali, passar por aquilo ali. Então isso é literalmente para quem cuida. Então trazendo para o nosso, já que o Senhor deixou essa analogia para nós interpretarmos dessa forma, nós sabemos que hoje aqueles que são ovelhas, elas escutam a voz do teu pastor, que em todo momento quer sim viver o melhor, quer que você desfrute do melhor. Claro que existem pastores abusadores, nós sabemos de grandes ministérios que foram aí escancarados com uma bola de neve, existiam autoridades abusivas que feriram muitos irmãos, mas será-lhe cobrado, né? Tudo que a gente faz nos será cobrado. Por isso que quanto mais você conhece profundamente a palavra de Deus, a responsabilidade é sua de buscá-la, se aprofundar nela para saber o também está escrito, como Jesus sabia quando foi tentado depois de 40 dias no deserto. A responsabilidade desses abusadores é nossa, porque se você conhece profundamente a palavra de Deus, quando chega um abusador, quando você está no meio de um sistema, né, o que você faz? Opa, não, esse aqui não é o meu lugar, isso aqui não é para mim. Eu não vou ser afetada e me permitir viver isso, que eu sei que não é saudável, com tantas remanescentes à minha volta que são saudáveis, que querem o meu bem, que são fiéis à palavra de Deus, né? Então, por mais que a gente olhe assim, ó, e a nossa emoção primária é crucificar esses pastores abusadores, religiosos, né, opressores que estão criando impérios para si mesmo, a responsabilidade também é do membro. Porque nós no Brasil não temos desculpas, nós temos acesso livre a todo tipo de versão de Bíblia, de todas as formas de preço e gratuito pelo celular. Então não conhece profundamente a palavra e passa por esses abusos quem realmente quer, né? Infelizmente isso é uma realidade. Se você está no meio de um relacionamento abusivo de uma autoridade ministerial e a partir dali eu convido você a ver toda a série que eu fiz de Reino versus Sistema Religioso, que Jesus, que o pessoal gosta de dizer que ele é só paz e amor, Jesus fez um capítulo inteiro. Claro, ele não fez o capítulo, que a divisão foi feita por homens inspirados por ele depois, mas Jesus deixou todo um sermão descascando os líderes religiosos abusivos. Ele já sabia isso, já era no natural lá naquele tempo, que dirá agora? Entende? Então ele já nos deixou inúmeros alertas para que nós soubéssemos que haveriam os abusadores. E haveriam, mas nós conhecendo a palavra dele e descrevendo ali, pontuando, observando esses pontos claros que ele deixou na palavra, se você percebe essas características no teu líder, no pastoreio responsável mesmo, no pastor fundador, presidente, enfim, porque é ele que recebe a visão de Deus. Então, se ele não aceita a visão de Deus, se ele não busca no Senhor, se ele não desenvolve o caráter de Cristo, porque esses abusadores têm o caráter corrompido, provavelmente foram abusados também pela sua autoridade, estão reproduzindo a mesma coisa se não se colocaram sobre outra autoridade ainda. Então, quando tu não se permite ser curado, não reconhece o que você passou, você só reproduz como um abusado, acaba se tornando um abusador. Então, esses líderes que querem, que têm esse desvio de caráter, fazendo império para si mesmo, ou seja, eu estou interessada no teu trabalho, vem aqui e desenvolva aquilo que eu quero que você faça. Não importa como está a sua família, não importa o gasto que você tem para a igreja, seja quantas vezes tiver que vir, mas eu só quero o seu serviço. Se você tá mal, se a sua família tá mal, vai buscar na palavra, ou vem aqui na igreja no horário que eu quero, que eu posso, eu não me disponho, eu não vou, eu sou integrado, mas vocês têm que me servir. Vocês são o meu império. Saiu da minha igreja, parou de promover a minha placa, tchau pra você, descartado, é como se ganhasse ali a demissão, não me pede, não me pergunta, não nada, eu não quero saber, você não tá mais na minha lista ali de empregados que estão promovendo o meu império, então eu não quero mais. E assim vai, inúmeras formas de abuso.
líderes religiosos que não se submetem a uma outra autoridade, se acham autossuficientes, estão construindo impérios para si mesmos. Então tudo isso são situações que você tem que se atentar, estão na palavra descrita. E se você reconheceu, eu vou orar para ver se é para mim sair. Não, já está escrito na palavra. Por isso que eu falo, você é responsável pelo mal que você está passando. Porque se está destrinchado na palavra, um capítulo inteiro falando dessas características, e você vive, né, num lugar com essas características, já está descrito ali. Não se associeis, não se coloquei debaixo dessas pessoas, não chame essas pessoas de mestre, não deixe que eles sejam guias da tua vida, que eles sejam exemplos e modelos para você. Então o que você quer mais? Um bilhetinho de Jesus lá de cima? Então a gente torna a nossa vida mais difícil, entende? Amós 3:3 fala: se vocês não estão na mesma visão, não tem como caminhar na mesma direção. Isso foi o versículo que me despertou, né? Porque o ministério antigo que a gente estava, eu vi várias divergências, porque eu me converti num sistema religioso de paternalismo, conheci a paternidade do Senhor no ministério que realmente o Senhor me moldou, me formou, me mostrou uma família realmente diferente no reino. E depois eu tive que passar essa situação novamente de sistema, né? Com uma nova roupagem, mas sistema da mesma forma, porque ainda não havia sido removido isso da mentalidade do coração. Então, quando eu vi isso, Amós 3:3 foi o meu norte. Não estamos na mesma visão, não temos o mesmo coração. Não há condições pela palavra de Deus de caminhar no mesmo lugar. Então, mas o Senhor foi fazendo, o Senhor foi trazendo, o Senhor fez tudo acontecer. Foi doloroso, porque poderíamos ter dado o passo muito antes, mas o Senhor, tudo que Ele fez cooperou para aquilo que estamos vivendo hoje. Estamos livres, leves, fluindo. O Senhor tem investido fortemente em nós. Nós já começamos com uma equipe, com uma família já grande, né? Como algumas pessoas sonharam comigo e com meu esposo, com uma criança já de 5, 6 anos, porque realmente a gente já tem uma caminhada, né? A gente né, o Senhor aprova o Senhor nos dar a estrutura que já tinha sido uma estrutura semeada no reino, com o coração no reino. Então aprova o Senhor trazer para nós da mesma forma. Realmente foi algo que só Ele pode fazer, porque pelo homem não seria possível. E assim nós estamos vivendo aquilo que o Senhor tem para nós de uma forma leve, realmente satisfeitos, plenos, convictos, conscientes e intencionais na nossa medida, né, naquilo que o Senhor tem para nós, sem aquele anseio, aquela insatisfação de querer mais, de quando for mais, de quando... Não, hoje nós estamos focados e centrados no que estamos vivendo hoje. Estamos com muito temor ao Senhor, alinhando todas as coisas, porque o que o Senhor tem ecoado no nosso coração é uma só visão, um só coração. Uma só visão, um só coração. Por quê? Porque nós já tivemos o exemplo de que as coisas divididas não fluem, né? Então nós não temos, né? Nós temos essa consciência do que o Senhor tem acelerado os tempos para nós, que vamos viver em 2025 10 anos em um, que o Senhor tem feito todas as coisas cooperar e convergir para o seu propósito maior, né? Através de nós, porque nós nos permitimos ser moídos para fazer em nós primeiro, para agora poder fazer através de nós. Tanto eu quanto o Gilvan fomos moídos, né? Então o Senhor está fazendo grandes coisas. Então quando nós estamos no reino, quando nós estamos focados no Senhor, essa verdade que o Senhor traz, nós precisamos ter consciência, porque essas verdades do Evangelho nos serão cobrados. Então hoje você precisa estar num ambiente, num lugar onde as verdades do Evangelho são ministradas, onde você esteja preparado como um exército, como um momento que você vai pro batalhão para aprender estratégias, para remover as vendas, para curar as feridas ou para realmente expor coisas ocultas, né? Esse machucados, né? Como é que a gente fala? Hemorragias internas que às vezes estão acontecendo dentro de você a ponto de quase você perder a vida ou espiritual e explodir, para que a gente assim possa, né, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos nos atentar a esses detalhes, nós precisamos ter foco na verdade do Evangelho. Então, se você está naqueles lugares, água com açúcar, se você está realmente percebendo
perdendo o seu tempo, não há mais tempo. Não há mais tempo, né? A minha última transição, antes, né, de iniciar o ministério com meu esposo, foi de uma casa que eu amo demais, demais da conta. É minha família, a casa dos meus pais espirituais até hoje. E eu sei o quanto eu vivi, o quanto eu cresci, o quanto o Senhor nos desenvolveu a partir dali. Então, que o Senhor traga esse senso para o seu coração, que todos nós temos algo e Ele está ansioso para que nós nos posicionamos para viver. Mas depende de nós, Ele não faz a nossa parte. E se a gente conhece a verdade do Evangelho, a gente sabe que o Senhor conta com a gente. O Senhor tem trazido para esses dias o que nós devemos estar focados nesses dias, é justamente o oposto do que esse mundo tem gritado. Esse mundo tem falado muito sobre, né, redes sociais, pessoal extremamente focado, consumindo. Eu mesmo tenho que me policiar e muito, consumir muita rede social, tendo tanto projeto que o Senhor tem colocado no meu coração para desenvolver. A gente tem comida, o consumismo com comida, com roupas, com coisas que não nos agregam em nada, mas nos deixam extremamente estressados, nervosos, ansiosos, irritados, porque esse consumismo todo nos tem um custo que às vezes a gente não tem como honrar, ou não deixamos de adquirir e vivenciar coisas que tanto desejamos por tantos anos, porque não nos policiamos nesse consumismo desenfreado. Esse mundo tem falado sobre Deus é amor e tudo mais. Deus ama todo mundo e o que todo mundo, independente do que estão fazendo. Posso servir ao Senhor de qualquer jeito porque o que importa é o coração. Não, tá tudo errado, né? Deus é amor, Ele é o próprio amor. Mas Ele nos ama, Ele deu seu Filho para morrer para que hoje nós pudéssemos voltar a ser família dEle, participantes dEle. Só que existia um preço pago na cruz, mas para acessar esse preço pago na cruz, para estar em Cristo e ter a eternidade com o Senhor, e aqui mesmo na terra, nesses dias que estamos aqui no natural, sermos famílias e termos experiências com o Senhor e com o Espírito Santo, que é o que habita em nós, é o nosso Consolador, nós precisamos do arrependimento, de quem fomos, do que fizemos, do que perdemos o nosso tempo. Precisamos acessá-lo primeiro com arrependimento de todo o coração. Depois que ele entra, convidando ele publicamente, sem essa coisa 007, publicamente para entrar na nossa vida. Depois nós começamos a mergulhar, a ser discipulados, a conhecer da sua palavra, para que o Espírito Santo e a palavra de Deus vão fazendo esse remo de conversão na direção oposta do qual a gente vinha. Ou seja, removendo todas as lascas, como um bloco cru, um bloco virgem de escultura de cimento, e que você vai começar a esculpir, você vai ter que tirar lascas até que se forme a obra original. Assim somos nós, esse bloco, quando estamos e viemos para Cristo, quando demos esse passo. Agora o Espírito Santo e a palavra, e sim, homens e mulheres de Deus ao teu lado, e até quem não é, homens e mulheres que estão ao seu lado são ali o martelo, e as mãos são o Espírito Santo e a palavra, para que vá tirando essas lascas mesmo, para que a obra saia para fora. Então nós precisamos, essas são as verdades do Evangelho, né? Contrário a que esse mundo fala, fica como está, Gabriela, você nasceu assim, você vai ser sempre assim. Se o seu pai não mudou, você não vai mudar. Se a tua família continua nessa prática, você também não vai conseguir mudar. Vamos sim, nós podemos, o Senhor tem algo grande para nós. Você que teve uma vida dolorosa desde a infância e acredita que para você não existe uma vida feliz, não existe uma vida plena, não existe possibilidade de você estar reunido à mesa com sua família, de você ter paz de espírito, de você sorrir, de você se ver amado, cuidado, leve. Existe. Em Cristo existe. Eu sou o exemplo disso. Né? A minha família é uma bênção, eu os amo, mas são cada um na sua, fazendo, vivendo a sua vida do seu jeito. E amém, glórias a Deus. Mas para mim, eu sempre fui muito relacional. Eu gosto das pessoas próximas, eu gosto dessas coisas. Então o Senhor me deu meu filho muito cedo, graças a Deus, e eu vim sempre com o meu filho nisso. E com o meu filho a gente ia para casa de amigos, né, que também se reuniam, que também tinham essa pegada.
Depois o meu filho, né, aprove o Senhor levá-lo para si e eu ficar com esse rombo dessa saudade no meu coração, mas o Senhor, a dor maior, o Senhor curou, porque quando você se permite ser espremida pelas prensas da vida para gerar esse óleo das virgens prudentes para aquele grande dia, o Senhor te cura, o Senhor te restaura. E hoje o meu testemunho cura e dá vida para outras pessoas que estão em depressão até hoje pelas perdas que viveram. Então o Senhor, tudo tem um propósito. Aí logo em seguida o Senhor me trouxe meu esposo, né, que graças a Deus tem os pais bem amorosos, pais que são uma família para mim também. Então o Senhor vai fazendo todas as coisas. Hoje a nossa família também ministerial é grande, né? Estamos ali com os irmãos crescendo em união. Então tudo isso o Senhor faz. Mas esse mundo, ele te traz um relativismo a qual não vem do Senhor, a qual não está na palavra do Senhor. Então se você tem interesse em viver, em estar em Cristo, nós precisamos ser realistas. E ali em Mateus 10:34 ele fala: não pense que vem trazer paz à terra, não vem trazer paz, mas espada. Então, nós sabemos ali, um pouco antes o Senhor estava falando até daqueles que não reconhecem, os crentes 007, que acham que só são crentes na igreja, não gostam de expor que são cristãos, né? Mas talvez quando estavam na macumba, catolicismo, em outros lugares, não tinham vergonha, mas de cristão tem? Por quê? Porque já conheceram muitos crentes sem vergonha, crentes com péssimo testemunho, e tem vergonha de se associar a pessoas que até ontem a gente falava mal. Eu falava mal de evangélico, eu falava extremamente mal de cristão, gente arrogante, acha que são os únicos que são bons. Só que hoje eu falo que eu sou cristão, porque existe uma grande diferença, a gente já falou aqui várias vezes, o crente até o diabo é. Todo aquele que crê em Deus, que diz que crê em Deus, é crente. Evangélico é todo aquele que crê nos evangelhos do Senhor e tudo mais. Agora, o cristão é aquele que decidiu seguir a Jesus. Decidiu ser um pequeno Cristo, que é o significado do cristão, é o discípulo. Então, aqueles que são cristãos, que decidiram ser um pequeno Cristo, o que eles fazem? Eles negam a si mesmo. Ou seja, se eu venho para Cristo, não importa que eu falava mal de crente hoje, eu digo, eu sou cristã. Eu tenho orgulho de dizer que Cristo me alcançou, Jesus me alcançou e mudou toda a minha vida. Hoje eu sou afirmada por Ele, eu sou amada dEle, hoje eu sou mimada por Ele, né? Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso, ontem o Gilvan falou, nossa, a gente precisa de um docinho, né, aqui em casa. Pois à noite a gente foi na igreja, no nosso momento de oração, uma irmã trouxe, né, um bolinho, trouxe chineque, uma outra irmã veio, eu fiz orelhinha lá em casa, trouxe pra vocês. Transbordou de docinho hoje nessa casa. Por quê? Porque Deus é bom, Deus nos mima, Deus nos ama. Então, hoje essa é a minha realidade. Então, o cristão, ele primeiro começa com negue-se a si mesmo. E esse negue-se a si mesmo, essa espada que Jesus veio trazer, é justamente para nos cortar, né? Cortar o nosso impulso de ser movido por desejos, né? Se você antes não conseguia se aguentar, eu tenho feito muito esse exercício porque eu sou bem olho assim para as coisas, quando eu quero, eu bato o olho, aí eu quero muito e dificilmente eu retraía, né? Hoje em dia não, eu olho assim, olha, eu até queria, mas não preciso disso agora, ponto. Até porque a gente quer, né, adquirir as nossas coisas esse ano, né, terminar as reformas aqui em casa, enfim, fazer os projetos, colocar em prática os projetos que a gente tem, então exige renúncias, né, e a gente já tem começado essas renúncias. Mas o negue-se a si mesmo é nessa questão de desejos, tanto de coisas que você quer consumir, que não são necessárias para você que quer botar em ordem a sua vida financeira, você que quer viver os projetos do Senhor para a tua vida. Por quê? Porque muitos têm palavra e promessa para transbordar nas finanças, né? Mas se você não está com a sua vida em ordem, você realmente pode até ter, mas não vai conseguir, né? Porque você mesmo está travando. Como eu disse aqui no início do áudio, a responsabilidade é nossa. Se nós não nos organizamos financeiramente, não andamos com o remo dos princípios e com
a boa administração, se esses dois remos não estão alinhados e a gente não abre mão deles, não existe esse papo furado de que tem mês que eu não consigo. É princípio, você está devolvendo o que nem é seu, porque aquilo que passa na sua mão não é seu, não é seu, né? E quando você faz, não é porque o Senhor precisa do teu dinheiro, você mostra onde está o teu coração. É isso que você tem feito nos meses que você não tem dado. Você tem mostrado que Mamon ainda governa o teu coração, que ele ainda é Senhor sobre a tua vida. Então olha a seriedade disso quando você está com N desculpas de que tem meses que eu não consigo. Na verdade, você não mudou o seu coração. Mamon ainda governa. De vez em quando o que acontece é que você lembra do Senhor, mas o Mamon ainda é quem governa. Ou para você que é parcial, eu escolho o que eu vou dar para o Senhor. Eu tenho tantas rendas. Essa eu dou, essa eu não dou. Mamon governando a sua vida. Porque todo recurso que passa na sua mão é do Senhor. Ele trouxe até você. Ele lhe deu e tem muito mais para dar, muito mais para derramar, porque ele não precisa do teu recurso. Mas quando você fica escolhendo, com certeza o Senhor vai ver e pensar assim, não, realmente ela ainda não tá com essa inteireza de coração, ela ainda não é íntegra na minha presença, né? Infelizmente Mamon ainda tem governado o seu coração, e se Mamon tá governando, eu não posso derramar a minha porção, que são para os filhos, amém? Que mostram todo dia onde está o seu coração. A oferta faz parte do culto e não é aquela oferta onde você busca o mínimo na sua carteira, né? Que você já peça sempre o valor mais baixo. Não, você pergunta ao Senhor, Senhor, quanto? Espírito Santo, quanto? E o que ele traz ao seu coração, você não fica em guerra interna. Ai, capaz, isso é coisa da minha cabeça, né? Capaz que isso deve ser Satanás querendo me endividar, né? Tirar o meu leite das crianças, capaz, sabe? O espírito de Satanás nunca vai te mandar dar dinheiro pro Senhor, né? Ainda que existe insinuações, que eu já soube que existe, né? Pessoas que tiram da boca da família, do sustento da família, para ficar investindo nas pessoas de fora da igreja ou na igreja, e de forma totalmente imprudente, mas isso é Mamon governando o coração das pessoas, porque a aparência, né, a necessidade de aparentemente parecer tão justo, elas fazem esse tipo de coisa e acham que tá tudo certo, mas sendo que as primeiras famílias, o nosso melhor, quem tem que ter é a nossa família, né? Naturalmente falando aqui, né? Porque em primeiro lugar a gente busca as coisas do céu, o nosso melhor, a nossa primícia pro Espírito Santo, mas em pessoas aqui, que estão aqui, é a nossa família, depois a igreja, né? E essa ordem que o Senhor vai nos cobrar naquele grande dia. Então não adianta você puxar o saco de pessoas lá fora e para a igreja e para sua família você deixar o seu pior, porque você vai ser cobrado primeiramente pelo que você fez pela sua família. Amém? Então, uma pessoa que realmente está buscando viver os princípios de Cristo, ser um cristão, ela nega-se a si mesma, ela nega os seus desejos, ela nega as suas vontades, ela nega atividades que eu gosto, atividades que eu considero mais importante, aquele convitinho dos amigos, aquele convite dos parentes, que não cooperam para o lugar que você tá e ainda te atrasam e te tiram se deixar, porque existem âncoras na nossa vida, né? Porque a nossa família, o nosso cônjuge é a nossa filha, os nossos filhos, né? Eles são nossa família, resto é parente. Pai, mãe, irmãos se tornam parentes. Então muitas vezes eles, além de não ajudar, ainda atrapalham, te tiram da presença, fazem criarem caos, criarem situações que você realmente perca a paz e não viva e não flua naquilo que você tem para viver no reino. Por quê? Porque se Deus está investindo em você, Deus está trazendo você para perto, Deus está colocando coisas maiores em você para fazer através de você, e você nessa hora de ter que vou escolher entre parente ou o Senhor e as coisas do Senhor, e você sempre fica no parentesco, você perde aqui com o Senhor. Por quê? Porque Ele responde respostas. Então, à medida que você vai para Ele, você começa a cuidar das coisas dEle, você o prioriza, você vai receber ainda mais dele. E talvez seja por isso que você está até hoje reclamando do que ainda não viveu. Porque em vez de você priorizar ele e a sua família,
que é cônjuge e filhos, principalmente para quem tem filhos. Se você tem filhos e vê os seus filhos como um problema, você está vivendo o maior engano da sua vida, porque eles são heranças do Senhor. Então, se tem um momento que você glorifica o Senhor, é quando você está nele, você busca dele e você realmente vive aquilo que o Senhor tem para você através deles. Se é trocando fralda, fazendo mamadeira, dando de mamar, enfim, aquela rotina gostosa da criação dos filhos, que para o mundo não é gostosa. O mundo só fala do pior. Ai, que daí tu vai ficar sem dormir, que daí tu isso, que daí tu aquilo. Mas ninguém fala das partes gostosas, do como seu filho te olha, dos sorrisos, das brincadeiras, do conseguir acalmar, conseguir fazer dormir, da forma, da conexão que se cria, de tudo aquilo ali que a gente vive, ninguém fala. De como Deus ministra no nosso coração através da vida deles, isso ninguém fala. Do quanto a gente aprende mais do que numa ministração de domingo à noite, isso ninguém fala. Mas para quem está buscando as coisas do Senhor, a nossa família, os nossos filhos, o nosso cônjuge, são situações e pessoas que nos aproximam do Pai, não nos afastam. Tudo depende de nós, da forma que nós temos lidado com eles, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade na questão do parentesco, na questão das coisas do Senhor. Quando cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. Então fique atento, porque nós precisamos entender o negue-se a si mesmo. Se você se intitula cristão, esse negue-se a si mesmo, ele faz parte da sua vida. Amém? E quem vai te lembrando o que você tem que negar, qual que é a sua cruz, que é o próximo ponto, e que você teria que renunciar, tudo está aqui na palavra dele. A palavra dele vai demonstrar, porque a tua cruz é diferente da minha. As áreas da sua vida que você precisa policiar, vigiar e renunciar diariamente, colocar na cruz mesmo, matar em você, na sua alma, está aqui na palavra. Ela vai mostrar para você os pontos cruciais que você precisa cortar. Sem churumela, sem desculpinha, sem não sei o que, não dá para brincar, não dá para... mas só uma cervejinha. Mas eu tô com meus amigos. Mas é que eu tô em casa. É que meus pais também gostam. É que... Não, corta, cessa isso da sua vida antes que você perca o seu casamento e as grandes coisas que o Senhor tem para você, porque Ele não vai investir numa pessoa que, quando o Senhor precisar, ou alguma pessoa, alguma vida precisar, pode ou não estar embriagado, alcoolizado, né? Que hoje, se você tomar um copinho, você já não pode sair de carro. Então, como é que o Senhor vai usar você para, às vezes, atravessar a cidade e ir lá, consolar um irmão, abraçar um irmão, restaurar o casamento de um irmão, se você tá com aquele copinho? É tão custoso assim abrir mão do que é lícito, mas não convém mais para os lugares que o Senhor quer que você acesse? Entende? Então são tudo situações que a gente vai entendendo em Cristo, mas há uma cruz para cada um de nós. É tão difícil para você começar a se vestir de uma forma decente? É tão difícil crucificar essa necessidade de sensualizar e de mostrar que o seu valor só está no teu corpo? É tão difícil crucificar essa necessidade de ver desejo no olhar das pessoas para você? Sendo que o único que tem que te olhar com desejo é o teu cônjuge. Isso eu tô falando para homens e mulheres, eu não tô falando só para as mulheres, os homens também. Só o teu cônjuge tem esse direito, o seu corpo é dele, o dele é seu. Ele tem que se sentir desejado e ele tem que se sentir atraído pelo seu corpo, pelo aquilo que você tem. Por isso que você, na hora de cortar, pintar, fazer qualquer alteração no seu corpo, a primeira pessoa que você tem que consultar é o seu cônjuge. Porque ele, pela palavra, é responsável pelo teu corpo, é dono do seu corpo e você do dele. Vocês têm que se agradarem, vocês são um em Cristo. Não é mais o que eu quero do jeito que eu quero. Se você ainda vive nesse lugar, você me desculpa, mas você não está sendo um homem e uma mulher de Deus. Você está fazendo o que você quer. E isso é coisa de pessoas ímpias. Porque quando estamos em Cristo, não fazemos o que queremos. Nós relativizamos o que está na palavra. O que está determinado na palavra está determinado na palavra. Nós vivemos de acordo com o que está na palavra, amém? E isso é ser um homem ou uma mulher de Deus. Por quê? Porque conhecem profundamente a sua palavra e a seguem. Então, é tão difícil
crucificar, colocar, morrer mesmo para essa necessidade de ser desejado, de ser atraente, de ser sempre, sabe, isso e aquilo, aquilo. É tão difícil assim? É tão difícil assim? Será que vale a tua eternidade, vale a tua relação com o Espírito Santo? Porque é só o que você ganha com isso. Quando você insiste nisso, mesmo ele te constrangendo para parar, porque ele constrange sim, ele não faz só com a gente, ele faz com todos. Então você só ganha afastamento, até que você apague de vez o Espírito Santo da sua vida. Você resista tanto a ponto de apagá-lo e de o Senhor entregar a você os seus próprios desejos e paixões e ponto. Aí você está entregue a si mesmo, ainda que ele vai continuar recalculando a rota, tentando te atrair com cordas de amor, mas você já está entregue. Você já sabe para onde você vai e a eternidade que você está semeando, que certamente colherá, amém? É tão difícil crucificar esse ativismo, crucificar essa vontade desenfreada de ficar só trabalhando para o Senhor, muitas vezes até na igreja, porque esse ativismo também está infiltrado dentro da igreja. A pessoa não sabe mais sentar e receber da palavra, ouvir a palavra, se alimentar da palavra. Ela precisa estar trabalhando, fazendo algo, porque está comichando os ouvidos. Não quero ouvir a verdade, não quero ouvir o evangelho, eu quero ficar fazendo algo. Sabe o que essas pessoas ativistas vão receber? Aquilo que o Senhor deixou escrito na palavra. Uma lista de atividades que as pessoas estavam se matando em fazer diariamente, e ele diz: não te conheço. Se fizeram, fizeram para si. Para mim não foi. Eu não te conheço. Porque só trabalho e sem relacionamento. E a morte de Jesus por nós foi para que nos relacionássemos com Ele. Essa é a única verdade do Evangelho real, oficial, que você pode ter cravado no seu coração. Ele veio para que tivéssemos uma relação com Ele, íntima, comparada de o homem e a mulher, porque intimidade só se tem no secreto, Mateus 6,6. E com o Espírito Santo que Ele nos deixou, que passa a habitar em nós, a partir dessa entrega, dessa convergência, né, de natureza, de mentalidade, de reino, de sistema. Então, quando a gente começa a viver em Cristo dessa forma, com essa mentalidade, com essa novidade de vida, a gente realmente está vivendo o Evangelho, a gente está realmente dando testemunho de Cristo. Qualquer coisa fora disso é ritos religiosos de um Deus que é o meu próprio umbigo, da forma qual eu considero mais fácil para mim. Mas de nada tem a ver com a verdade de Jesus deixada para que nós a seguíssemos. Ele fazia jejum, oração e palavra para falar com o Pai. Nos maiores momentos que ele passou servindo as multidões, e ele sabia que eles iam até ele para fazê-lo rei, ele se afastava e ia para o secreto orar, para que ele morresse e o Senhor crescesse, para que ele diminuísse e o Senhor crescesse. Então, olha a contramão do que é hoje. Se você sai de um culto onde você foi ministrante, deu uma palavra poderosa, você já estufa o peito e tenho certeza, eu fui feito para isso, vou ter multidões, é sobre mim. Não é sobre nós. Não que você não deva se alegrar com aquilo que o Senhor tem feito em você e através de você, porque principalmente você que aceita as prensas, não que você é mimizento, só faz na igreja o que gosta, só faz o que quer, você só vai até onde pode, né? Se me pedir uma atividade que eu não gosto, que não é muito a minha praia, eu falo não mesmo, pronto, acabou. Eu não tô falando para vocês que tem ainda práticas de espirituais infantis, mas para vocês adultos, maduros espiritualmente, que fazem o que é necessário, que se colocam à disposição das necessidades, que entendem que estar no corpo e viver e fluir na unção que Deus nos deu, exige servir os irmãos, com o que temos, com o que podemos, com o que precisamos, amém? Então, esse povo, né, esse que faz a vontade do Pai, que começa a buscar, que começa a ajudar, realmente se destacam por estar em Cristo, porque Deus é misericordioso, Deus é muito bom em tudo que Ele faz, amém? Então a gente sabe que esse ativismo não vai nos levar a nada,
né? A gente pode e deve servir, mas não servir a ponto disso nos custar a relação entre nós, amém? Porque se nos custa essa relação de intimidade, nos custa muito, nos custa tudo. Porque o que o Senhor prioriza e quer é relacionamento com Ele, mais do que ativismo, mais do que qualquer coisa. Então, a gente tem que celebrar os momentos que o Senhor faz grandes coisas na nossa vida, que o Senhor nos mostra os lugares que Ele tem para nós e ainda maiores, mas lembrando que sem Ele não somos nada, sem o Mateus 6,6 não somos nada. Quando achamos que somos alguma coisa, que só falamos do que achamos, já nos perdemos há muito tempo. Então que a gente se volte para esse lugar, sabe? De realmente entender que precisamos crucificar aquilo que está contrário na nossa vida para que a gente realmente vá para dele, para o modelo certo, para aquilo que o Senhor Jesus realmente tem, amém? Então negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, agora sim, como um modelo genuíno de Cristo, na sua essência. Por quê? Porque péssimos testemunhos têm sido dados, péssimos testemunhos têm sido feitos e levado pessoas a se magoarem com o corpo, a associarem que é Jesus que está ferindo, que é o Senhor que não ama, que é o Senhor que é ruim mesmo. Não. Pessoas são pessoas. Se você já foi ferido por algum pastor, por algum líder, por membros da igreja, por causa de religiosidade, de ritos religiosos, de usos e costumes, de achar que tudo é demônio, de não aceitarem o seu jeito, enfim, eu quero te pedir perdão em nome do corpo de Cristo agora. Quero te dizer que hoje, 2025, ainda é tempo para você voltar para o corpo, porque pessoas que te feriram, acontece, elas são falhas como você é. Eu tenho certeza que você repensar o tempo que você ficou nesse ministério, por menor que seja, você também falhou com pessoas. Você também falhou com o Senhor, com que Ele te confiou nesse lugar. Então pessoas falham, mas pessoas também curam. Então procure os remanescentes, que todo lugar há, toda cidade tem, toda nação tem, todo estado tem, os remanescentes que têm um coração genuíno em Cristo, na verdade do Evangelho, para curar e restaurar todos esses que estão machucados e dolorosos com o corpo de Cristo e aqueles também que ainda não o conhecem. Então que você possa ter essa consciência da verdade do Evangelho de Deus para a nossa vida, da verdade que o Senhor veio trazer, que é uma espada que corta e separa juntas e medulas, que separa a tua alma do teu espírito, e separando a tua alma do teu espírito, ela vai fazer você conseguir dominar o seu corpo, a sua alma pelo Espírito, na dependência dele, se enchendo espiritualmente, porque se você se encher mais do Espírito, o Espírito predomina. Se você se enche mais da alma e do corpo, eles predominam. Então as escolhas são suas, as armas estão na sua mão, as ferramentas estão na sua mão para transformar o seu ano, porque essa é uma verdade que você precisa carregar para a vida, a autorresponsabilidade. A culpa não é das pessoas, é nossa, e nós temos a obrigação e o dever, e conseguimos sim a capacidade de transformar a nossa vida, dependentes e buscando nele sempre, mas o passo é nosso. Nós precisamos dar esse passo em direção a ele, amém? Que Deus te abençoe, espero que você se volte hoje para o Senhor. Clamo que em nome de Jesus essa palavra te alcance, te confronte realmente, porque é uma palavra de confronto para mim, inclusive, mas que nós juntos, como ovelhas que aceitam a correção, possamos ruminar sobre ela e tomar a postura que nos é devida em cada área, para verdadeiramente sermos um reflexo de Cristo onde formos. Sermos a Bíblia, que às vezes a única que eles irão conhecer até que realmente se rendam ao Senhor, mas seja um reflexo limpo, nítido da verdade do Evangelho que nos custa tudo, e não de um relativismo realmente manchado e que tem envergonhado o Senhor e a Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa compartilhar também com outras pessoas que precisam, e se quiser deixe seu comentário, se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever para estar sempre acompanhando, porque tudo que a gente fala aqui é para o reino, é para o Pai, e precisando, estamos à disposição. Coloque um comentário ali se você quiser também, das suas próprias experiências, porque juntos a gente pode crescer, eu sei que você tem muito para agregar na minha vida também, amém?
Deus te abençoe.